98% das pessoas passam a vida inteira delas perdendo num jogo que elas nem sequer sabem que estão jogando. Muito provavelmente você esteja entre uma delas, e não é por falta de esforço, mas sim por falta de entendimento das regras que governam tudo que você vive. Hoje eu vou te revelar essas 5 regras ocultas que moldam esse jogo da vida, porque enquanto você acreditar que a sua vida depende de esforço, sorte, circunstâncias externas, você vai continuar preso nos mesmos ciclos. Mas quando você entende o mecanismo interno, mental, emocional, energético da coisa, você passa a fazer parte daqueles 2% e se torna a única pessoa comandando o seu próprio universo. Fica comigo até o final, porque a última parte desse vídeo, e eu vou confessar aqui que eu deixei ela por último de propósito, ela contém a chave que separa quem cria sua própria realidade e quem é arrastado por ela. Porque quase todo mundo falha em criar a vida que deseja. E como aqueles poucos 2% conseguem manipular o jogo invisível que existe por trás do mundo físico. Eu também vou te dar um presente muito especial lá no final do vídeo, mas sem mais delongas, bora rasgar o véu. Antes de eu entrar nas regras do jogo da vida, é preciso deixar muito claro aqui que a realidade ela não é o que parece. As pessoas elas acreditam que a realidade é aquilo que elas conseguem medir, tocar, explicar. E é exatamente por isso que elas lutam tanto e conquistam tão pouco. O mundo físico, supostamente físico, ele não é a origem, nunca foi. Ele é um reflexo. E tentar mudar a vida somente mexendo no reflexo é como tentar secar o chão enquanto o cano ainda continua estourado, vazando água. A realidade é um espelho. E o espelho por si só ele não muda primeiro. Quem tem que mudar é a pessoa que está diante dele. Enquanto você não aceitar que o jogo começa no invisível, no mental, no emocional, você vai continuar tentando corrigir os efeitos com as mesmas causas internas que os produziram. Quer ver só uma coisa interessante? Você sabe por que a maioria das pessoas perde o jogo? Porque a maioria vive no modo batalha. E pior que as pessoas ainda se orgulham disso. Eu luto pelo meu sustento todos os dias. Eu luto por amor. Eu luto por respeito. Eu luto por uma oportunidade de me lançar ao sol. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, ou talvez já tenham dito para você a seguinte frase: ah, o João é um cara batalhador. Corre atrás. Maria é uma mulher guerreira. Batalha todos os dias pelo sustento da família dela. Mas aqui está uma verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Quanto mais você se identifica como um guerreiro, como um lutador, mais guerra a vida vai te entregar. Mais resistência, mais provas, mais desgaste. E vencer essa brincadeira aqui se torna praticamente impossível. A vida não é guerra. A vida é o quê? Um jogo. E como todo jogo, possui regras. Se você continuar insistindo em vestir a armadura do soldado, do guerreiro, do lutador, você vai passar mais tempo sangrando, agonizando no campo de batalha, do que triunfando e vencendo do jeito que você merece. O problema não é força, é perspectiva, é ponto de vista. Talvez você já tenha ouvido aquela frase que a vida não é força, é jeito. E é exatamente isso. Mas e agora? Vamos para a primeira regra que vai simplesmente desmoronar tudo aquilo que você acreditava que sabia. E a regra número 1. Já vamos começar com o pé na porta já. A realidade não é física. E isso aqui confronta muito o nosso senso de lógica. Mas o fato é que a lógica por si só nunca criou nada sozinha. O mundo físico, ele é o último estágio, ele é praticamente o fim da linha. Tudo nasce no invisível, para só daí, no último estágio, tocar o chão da realidade física. Mas aí as pessoas tentam mudar o corpo, o extrato bancário, o relacionamento, o comportamento, atuando somente no nível da ação. E é por isso que elas falham, porque a ação sozinha, isolada, ela é apenas a superfície.
A raiz é o quê? A mente, o emocional e muito mais além, a identidade. Quem cria a realidade não começa agindo, começa se tornando. Antes de alguém se tornar saudável por fora, essa pessoa precisou primeiro se tornar saudável por dentro. Antes de alguém enriquecer, essa pessoa primeiramente precisou se tornar abundante internamente. Antes de alguém ter paz, essa pessoa primeiramente se tornou paz. E antes de eu entrar aqui na regra de número 2, eu quero deixar esse mecanismo muito claro, explicar essa engenharia que poucas pessoas conhecem e muito provavelmente você tem utilizado isso de forma contrária na sua vida, que é o mecanismo do ser, fazer e ter. A maioria das pessoas faz o seguinte: primeiro elas buscam o ter, e aí quando eu tiver dinheiro, aí eu vou fazer as coisas que eu queria e aí eu vou ser feliz. Mas a ordem correta é: primeiro eu me torno rico, próspero, abundante dentro de mim. Eu sou rico, próspero, abundante. E aí o fazer vai se tornar algo automático. Você automaticamente vai tomar atitudes de alguém que é próspero, que é abundante. E aí o ter automaticamente vai se manifestar na sua vida. Essa aqui é a ordem da manifestação. Você age de acordo com quem você é. E é por isso que você já viu casos e casos de pessoas que ganham fortunas em prêmios de loteria, em heranças, e a pessoa simplesmente do dia para a noite perde tudo. Se você se sente pobre, você vai perder dinheiro, vai acontecer coisas na sua vida que vão te fazer perder dinheiro. Se você não se sente digno de um relacionamento saudável, por mais que você encontre alguém bacana, isso eventualmente vai ser destruído, vai cair por terra. Quem se sente incapaz vai sabotar várias oportunidades que vão surgir na sua vida. Se você se sente azarado, você vai ter mais azar, você vai repetir várias tragédias na sua vida. Anota isso, por favor, anota essa próxima frase. Não é o que você faz, é quem você é enquanto faz. Olha só, se até agora já virou alguma chave na tua cabeça aí, pausa rapidamente, faz o seguinte: dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal. E eu quero que você faça isso por um motivo muito simples, muito além de ajudar o canal. Porque quando você interage, o teu cérebro ele registra esse conteúdo como sendo prioridade e acaba aumentando em até 3 vezes a chance de você aplicar todo esse conhecimento aqui na tua vida e não só deixar mais esse vídeo passar e simplesmente esquecer tudo que você viu. E além disso, escreve aqui embaixo nos comentários: eu jogo no plano mental. Eu vou ler esses comentários com prazer, eu vou responder com orientações rápidas para acelerar o teu processo. E essa regra de número 2, eu vou explodir a sua cabeça com isso aqui. Você faz as regras do jogo. Entenda uma coisa: tudo que você trata como verdade se torna inevitavelmente a sua verdade. A mente subconsciente, ela não discute com você, ela simplesmente aceita. E ela simplesmente reorganiza a tua vida inteira só para confirmar as suas crenças. Se você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, na sua realidade o dinheiro vai ser difícil de conseguir. Se você acredita que nenhum homem presta, que todas as mulheres são interesseiras, você vai atrair exatamente isso para sua vida. Se você acredita que os relacionamentos te machucam, você só atrairá relacionamentos que te machucam. Se você acredita que as oportunidades não surgem para você, você não vai conseguir enxergar nenhuma oportunidade, nem mesmo aquelas que estão simplesmente diante dos teus olhos. As crenças, elas são os filtros, e eu quero mais uma vez que você anote essa frase aqui. Você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga o mundo como você é. Investiga as tuas crenças, escreve num papel quais são as tuas crenças. Quando se trata de dinheiro, o que tu pensa sobre o dinheiro? Quando se trata de relacionamentos, o que você pensa sobre os relacionamentos? Quando se trata de você, quem você acredita que você é? A sua identidade: eu sou o João, eu sou assim assado. Escreve isso num papel, porque se você mapear essas crenças e se você mudar essas crenças, porque crenças são apenas escolhas, a partir do momento que você identifica uma crença, você pode escolher o contrário.
ter uma outra crença oposta. É livre. Porque se você mudar a tua crença, a regra vai mudar. A realidade vai se organizar para atender a sua crença. Não precisa acreditar em mim, faz isso na prática para você ver o que acontece. E indo para a regra de número 3, eu quero continuar explodindo a tua mente, eu quero continuar ampliando a tua consciência, expandindo a tua percepção. Tudo que é necessidade você afasta. E isso aqui pega demais, isso aqui irrita, tá? Porque quanto mais você precisa de algo, mais distante aquele algo vai ficar de você. Isso aqui é inevitável, isso aqui é uma das regras mais matadoras que tem. Que a necessidade, ela cria um peso nas coisas. E o peso, ele cria uma tensão. E consequentemente uma tensão cria um bloqueio. A energia do eu preciso disso diz para o universo o seguinte: eu não tenho isso. E a realidade devolve exatamente isso. Falta. A atração, ela não nasce da carência. A atração nasce quando você tira o desejo do pedestal. Você corta a importância. Você para de se arrastar emocionalmente atrás daquilo. E quando você, entre aspas, não precisa mais, a vida te entrega. E aqui, nessa regra de número 4, é onde a maioria das pessoas tropeça, porque é onde vai exigir a firmeza e o comprometimento real. A regra de número 4, a frequência mais forte sempre vence. Uma coisa é certa, não vence quem deseja mais, vence quem sustenta mais. Porque quando você ouve falar em convicção, tenha convicção de si mesmo, sobre si mesmo. A gente não está falando aqui, porque parece essa frase motivacional, mas a verdade é que é muito além disso. Convicção é identidade alinhada. É quando a tua mente, as tuas emoções e a tua imaginação estão apontando para a mesma direção. Mesmo quando tudo ao teu redor, o tempo inteiro fica te fazendo duvidar. E essa aqui é a fronteira que os 98% das pessoas não passam. É aqui que diferencia quem de fato manifesta de quem fica só no sonho, apenas sonhando. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. A tua frequência, ela precisa ser mais forte que o saldo da tua conta bancária. Precisa ser mais forte que a opinião dos outros. Precisa ser mais forte do que o medo. Precisa ser mais forte do que a incerteza, do que a tua lógica fica te dizendo. Você precisa sustentar uma frequência que seja mais forte do que tudo isso. Porque se você ficar só ali no oba-oba, só quando tá tudo bem, vibrando, entre aspas, eu tô vibrando alto, e de repente aparece uma conta para te pagar, você simplesmente surta. Por quê? Qual é a frequência que vai ganhar? A mais forte. O surto vai ganhar, logo você vai continuar trazendo mais coisas na sua vida para você continuar surtando. E agora, a última regra que eu propositalmente deixei por último, essa aqui dói demais. Isso aqui todo mundo já percebeu, mas ninguém admite. A realidade não compensa ser bom. E isso aqui é amargo pra caralho. Porque essa questão de que a realidade ela obedece a uma espécie de moral, isso é apenas uma invencionice, uma crendice nossa. Porque a realidade ela não responde à moral humana. No nível mais sutil ela não responde, não existe moral humana. A realidade obedece única e exclusivamente à identidade. E é por isso que muitas vezes pessoas consideradas, entre aspas, boas, elas acabam sofrendo muito, porque muitas vezes são frágeis por dentro. Ficam o tempo inteiro duvidando de si mesmas, ficam o tempo inteiro se diminuindo, ficam pedindo permissão o tempo inteiro até para existir, ficam o tempo inteiro sentindo culpa por várias coisas que fizeram ou que não fizeram, ficam sentindo culpa por muitas vezes desejar uma vida melhor. Enquanto isso, pessoas consideradas más deslancham na vida delas.
Porque não ficam pedindo licença para tudo, não pedem desculpa por existir, não ficam duvidando da própria capacidade delas. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Não é sobre ser bom, é sobre estar alinhado com a identidade que manifesta a realidade que você quer viver. Você só pode ter aquilo que você acredita ser capaz de sustentar. Se você entendeu essas regras aqui, você saiu da superfície, você já está a caminho de se tornar aqueles 2% que eu falei no começo do vídeo. Que o mundo externo, ele é consequência, sempre foi. A identidade interna, ela é o código que hackeia, entre aspas, esse jogo. E você pode reescrever esse código para hackear o jogo ao seu bel prazer, mas nada muda enquanto você não mudar. E a partir do momento que você muda, simplesmente toda a estrutura do cosmos vai se realinhar simplesmente para se moldar a sua identidade. O presente que eu falei no começo do vídeo, você acessa aqui no terceiro link da descrição, é o Guia da Manifestação Consciente. Foi um agente que eu criei no ChatGPT especialmente para te ajudar nesse quesito manifestação e como ele pode te guiar e te orientar no passo a passo de como co-criar a vida dos seus sonhos, sem utilizar absolutamente nenhum tipo de técnica mirabolante, visualizações, etc. E olha só, se você entendeu com esse vídeo aqui como que identidade, frequência, crenças moldam toda a tua realidade, o próximo passo ele é inevitável. Você precisa entender que você não é um corpo tentando tocar uma dimensão espiritual. É justamente o contrário. Portanto, clica nesse vídeo aqui do lado e dá uma olhada o que ninguém nunca te contou sobre a realidade. É um aprofundamento da regra de número 1. E nesse vídeo você vai ver como a realidade física não tem tanto peso assim como você imagina, que na verdade nem existe uma realidade física. O conteúdo desse vídeo aqui é uma pecinha para você fechar todo esse ciclo e pode ser a chave que faltava para você entender essa mecânica da manifestação e como toda essa estrutura aparentemente material é apenas uma projeção de você mesmo. Assiste aqui.